Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o Bispo Wander, estamos aqui juntos para mais um vídeo. E o assunto de hoje é Deus como prioridade. Eu vou falar sobre isso, um tema muito interessante. E lembrando a você que no final da mensagem eu estarei realizando uma oração em favor de sua vida. Então fique ligado, assista, ouça a palavra, a mensagem e na continuação a oração para te abençoar. Seja muito bem-vindo ao canal. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se clicando aqui embaixo no botão inscrever-se. E compartilhe se você considerar importante, relevante o conteúdo desse vídeo. No final, você compartilha ele com os seus contatos, deixa aí o seu like e vamos em frente. Isso ajuda muito o nosso canal, isso faz com que ele seja visto pela plataforma como um canal de conteúdo importante e relevante. E de fato é, porque o que trazemos aqui é a palavra de Deus para abençoar a vida das pessoas, além das orações que são feitas em cada vídeo. Mas vamos aqui ao tema e a passagem. O tema desse vídeo, como eu disse, é Deus como prioridade. Deus, ele deve ser a prioridade na nossa vida, sim. E por quê? Porque sem Deus não existe nada. Deus é a origem de tudo. Deus é a fonte de tudo. Deus é o Criador de todas as coisas. Eu costumo dizer para as pessoas que o ser humano não cria nada, porque criar é trazer à existência algo que não existe, é trazer à realidade, à existência, algo que até o presente momento não há. E só Deus faz isso, só Deus é Criador. Mas, bispo, fulano criou uma vacina, fulano criou um dispositivo, uma pílula, alguma coisa ele criou. Não, ele não criou, ele desenvolveu a partir daquilo que já havia ou há na natureza. É a partir de coisas existentes, pré-existentes, que o homem então desenvolve alguma coisa. Uma vacina, por exemplo, você pode, um químico, um biólogo, ele pode com um microscópio e com ensaios, identificar o que há naquela vacina, quais são os componentes. E ali ele vai encontrar elementos químicos da tabela periódica. Enfim, eu não sou especialista no assunto, mas qualquer coisa que alguém diga que criou, ao ser observada, analisada a fundo, vai encontrar elementos que já existem na natureza. E o que eu quero dizer com isso, onde eu quero chegar com isso, é que tudo tem origem em Deus. Então Deus tem que ser prioridade. Eu tenho uma família, eu sou um homem bem-aventurado, feliz, tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, mas eles não podem ser a minha prioridade, porque sem Deus não existe Wander, não existe Nádia, não existe Samuel, não existe Heloísa. Sem Deus a família não existe. A riqueza que alguém possui não pode ser a sua prioridade, porque sem Deus não há riqueza, sem Deus não há saúde para trabalhar, sem Deus não há raciocínio, inteligência para aplicar naquilo que se faz. Então Deus é a fonte, a origem, e é por isso que Ele tem que ser a prioridade na vida de todo ser humano. E o texto base para isso que eu estou falando aqui para vocês, em termos práticos, a Bíblia vai trazer aqui termos práticos. Aliás, é o próprio Jesus quem está falando. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 16 até o versículo 20. Diz assim, uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado.
Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. A Bíblia fala aqui de alguém importante, um homem importante na sociedade. E esse homem, ele deu um banquete, uma grande festa. E o correto seria que todas as pessoas estivessem ali, naquela festa, naquele banquete preparado por esse homem. E esse homem, ele preparou tudo devidamente como deveria ser. Para você ter uma ideia, no passado era assim, nessa cultura era assim. Os convidados só eram convidados depois que tudo estava devidamente organizado. Depois que tudo estava devidamente preparado no seu devido lugar, apto a receber as pessoas, é que então elas eram convidadas para participar. Então, tudo foi devidamente preparado, calculado, tudo foi devidamente com antecedência preparado para essa festa. E quando tudo está então devidamente preparado, o convite é feito. Entenda, aquele que é convidado é porque é lembrado, é porque tem a sua importância para aquele que está convidando. Senão não convidaria. Você não convida qualquer pessoa para ir na sua casa participar de um jantar, de um banquete, de uma festa comemorativa. Você convida as pessoas que você acha que deve convidar, que são dignas de estarem ali. E esse homem que preparou essa grande festa, um banquete, então ele manda chamar as pessoas, ele envia o convite às pessoas, mas as pessoas começam a se esquivar, as pessoas começam a dar desculpas, as pessoas começam a dizer que não podem ir porque tem a sua prioridade e por isso não vão à festa. Se você observar, aquilo que as pessoas dizem são coisas até legítimas, são desculpas que talvez eu e você aceitaríamos numa boa. Alguém disse aqui, eu comprei um campo, eu adquiri uma propriedade, eu dei um passo importante na minha vida, uma conquista, uma realização. Eu comprei um campo, uma fazenda, um sítio, uma chácara, não sei. Eu comprei essa propriedade e o que é que há de mais em essa pessoa ir ver a sua propriedade? Aparentemente, nada demais. Um outro diz: eu comprei 5 juntas de bois, 10 bois, e eu preciso experimentá-los, eu estou fechando o negócio, eu estou comprando e eu preciso ver esses bois. Então por isso eu não vou à festa. Ou seja, alguém que está dizendo também é uma conquista. Eu adquiri, eu prosperei, e eu estou fazendo essa aquisição, eu estou ampliando com isso o meu negócio na agricultura. Agora eu tenho 10 bois, ou seja, eu não tinha, eu não sei quantos ele tinha, ou se ele tinha algum, mas agora ele tem 10 bois. Imagina que a produção vai aumentar, a expectativa na mente desse rapaz. Então ele está empolgado, animado com isso, e é legítimo, que mal há nisso. Ele vai então experimentar o seu gado, os seus bois, e ele diz: não posso ir. E um terceiro diz: eu me casei, eu estou em lua de mel, não posso ir nessa festa. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Segundo a lei de Moisés, o povo judeu, quando alguém se casava, esse período que chamamos de lua de mel era o período de 1 ano. Está lá em Deuteronômio. Era o período de 1 ano. Durante 1 ano ele estava desobrigado de qualquer coisa, Era para ele passar ali junto com a sua esposa, desfrutando desse momento, desse período de 1 ano. Então eu não sei se esse rapaz, ele tinha 10 dias de casado, ou se ele tinha já próximo de 1 ano de casado, mas ele falou: eu casei, eu estou naquele período de 1 ano e eu não vou a essa festa.
Mas raciocina comigo. Qualquer uma dessas coisas, por mais legítimas, por mais que fossem resultado de um tempo de luta, de um tempo de espera, resultado até mesmo de oração, resposta de oração, todas elas poderiam ficar em segundo plano. Todas elas. Aquele que comprou um campo, ele poderia ir ver o seu campo depois da festa, no dia seguinte. Aquele que adquiriu os bois, ele poderia fazer isso depois, em um outro momento, mas não no momento em que ele é lembrado e convidado por alguém muito importante para estar na sua festa. Também é aquele que casou. Se ele tem 1 ano, e eu quero que você entenda isso aqui não é invenção da minha cabeça, isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 5, estou vendo aqui, Deuteronômio 24, 5, o período era de 1 ano, exatamente 1 ano. Então esse rapaz, ele poderia nesse período de 1 ano, os 365 dias, abrir mão de um dia, para estar ali naquela festa, para estar ali naquele banquete, mas não, ele poderia estar ali, aquele homem estava convidando para essa festa, para esse banquete, como um convidado de honra. E observe bem, todos eles deram as suas desculpas. Isso me faz lembrar de uma outra passagem. No momento em que a mulher unge ao Senhor Jesus, às vésperas da crucificação, alguns dias ali antes, na semana da crucificação, ele é ungido em Betânia. E Judas, aquele que amava o dinheiro, e a Bíblia diz que era ladrão, ele queria que caísse muito dinheiro no gasofilácio, porque ele surrupiava, ele usava indevidamente aquele dinheiro, ele era ladrão, diz a Bíblia. Então Judas, quando vê aquela mulher tomando aquela atitude, derramando aquele bálsamo precioso em Jesus, a Bíblia fala de 300 denários, cada denário correspondia a um dia de trabalho, 300 dias de trabalho estavam ali naquele frasco. E ela unge a Jesus, ela derrama sobre Jesus esse bálsamo, e Judas fala: que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido e o seu valor distribuído aos pobres, como se ele tivesse alguma consideração aos pobres. E Jesus diz assim: os pobres sempre tereis convosco, sempre haverá. Ou seja, vocês vão ter outras oportunidades para ajudar aos pobres. Não censure essa mulher, porque ela fez para mim a crucificação, simbolizando o embalsamamento do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele diz isso: os pobres sempre tereis convosco, não deixe essa oportunidade passar. Ela fez bem, ela fez correto. A ajuda aos pobres pode ser feita em outra ocasião, mas esse momento eu não vou estar aqui. Era a última semana de vida de Jesus. Aquele momento era oportuno e ela estava honrando ao Senhor, ungindo a Ele com aquele perfume. Então preste atenção nas palavras de Jesus: os pobres sempre tereis convosco, vocês terão outras oportunidades. A prioridade aqui agora sou eu, que não estarei convosco fisicamente todo o tempo. Então a prioridade agora é isso que ela fez, e essa passagem nos mostra a mesma coisa. Mas eu queria que você trouxesse isso para a sua vida, como eu devo trazer para a minha vida. Será que nós não estamos colocando tantas coisas como prioridade e deixando Deus de lado, dando o resto para Deus, ou nada? Talvez eu falo com pessoas aqui que há muito tempo, mas há muito tempo, não sabe o que é fazer uma oração. Mas eu digo uma oração mesmo, do coração derramado, da fala espontânea, o abrir do coração, o desnudar, o despir-se de sua própria alma diante de Deus. Não é uma reza, não é uma mera repetição, não é o Pai Nosso que está decorado na mente, não, mas uma oração.
Talvez tem pessoas que há muito, mas há muito tempo não faz isso. Talvez malemar o Pai Nosso, a oração, agradecendo pelo alimento, aquilo que rotineiramente faz, mas não tem dado tempo para Deus, não tem se derramado diante de Deus, não tem buscado a Deus, não tem congregado, não tem ido à igreja, não tem dado prioridade ao Senhor. E assim como essas pessoas vão encontrar desculpas, mas o meu trabalho toma todo o meu tempo, eu trabalho, eu estudo, eu trabalho fora, eu trabalho em casa, meus filhos e isso, aquilo, outro. Eu entendo perfeitamente você. E Deus sabe de toda a sua jornada intensa que você tem. Mas pare e pense por um momento. Tudo isso que você tem, tudo isso que te ocupa, tem origem em Deus. Meu trabalho toma muito tempo, minha empresa toma muito tempo. Quem te deu o trabalho, a empresa? Quem abençoa você para que as coisas funcionem lá no seu trabalho, lá na sua empresa, para que você tenha um rendimento, uma produtividade? Quem é que te dá tudo isso? Quem é que dá saúde para você, inteligência para você, para executar o seu trabalho? Quem é que te sustenta? Quem é que te mantém? É Deus. Então não pode o trabalho ser prioridade e Deus não, porque Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele tem que ser o primeiro, Ele tem que ser. Então não há riqueza, não há família, não há nada sem Deus. Logo, Deus é prioridade. Ele é o autor, Ele é o criador, Ele é a fonte, Ele é o mantenedor de tudo isso. É Ele quem mantém tudo em pleno funcionamento. Então Ele é digno de ser prioridade na nossa vida. Então eu quero que você reflita sobre isso. Qual é o grau de prioridade que Deus tem para você? Eu conheço pessoas nessa jornada pastoral, conheci muitas, que buscavam a Deus de maneira fervorosa no passado. Aliás, adoravam, cantavam, serviam a Deus de maneira intensa. E passou a ter um próprio negócio, ou uma porta de emprego se abriu, fruto de oração às vezes em meio a lágrimas, de necessidade mesmo. E Deus atendeu, Deus abriu a porta. Essa pessoa ela foi recolocada no mercado de trabalho ou adquiriu a sua empresa. Eu já conheci dos dois modos. E depois essa pessoa simplesmente desapareceu. Já não vinha mais aos domingos na igreja, já não comparecia nas reuniões, vigílias, enfim, se distanciou, se ausentou da casa de Deus. E se enfraqueceu, desanimou, enfim. Mas aí eu pergunto, por que essa pessoa permitiu que o seu trabalho se tornasse prioridade e não Deus, que foi quem lhe deu o seu trabalho? Poxa, eu estou trabalhando, eu estava desempregado, eu clamei, eu orei, eu pedi, Deus me ouviu, Deus me deu emprego. Agora que eu quero muito mais esse Deus, eu vou honrá-lo muito mais, porque Ele me atendeu. Sem Ele, não tem emprego. Eu não tinha, até que eu passei a buscá-lo. E eu busquei, eu pedi, agora eu tenho, então louvado seja o nome dEle. Eu vou buscá-lo ainda mais e honrá-lo ainda mais, porque Ele me agraciou, Ele me atendeu. Eu tenho mais razões ainda do que todas que já tinha para buscá-lo. Mas não, aí o emprego agora toma todo o tempo dessa pessoa, a empresa toma todo o tempo dessa pessoa. Eu já presenciei isso várias vezes. Um outro exemplo, alguém que adquiriu, como bênção de Deus inclusive, um terreno.
E agora ela não pode mais vir à igreja, ela não pode mais buscar a Deus na casa dele, no lugar de oração, no lugar onde os irmãos se reúnem. Por quê? Porque durante a semana ela trabalha no seu emprego, e o fim de semana é o tempo que ela tem. Ela vai lá no terreninho dela fazer alguma coisa, mexer alguma coisa, levantar algumas paredes, cavar uma valeta, enfim, ela vai trabalhar na casa dela. Fala: poxa vida, é meu? E se eu não fizer, quem vai fazer? Então eu preciso ir, eu preciso estar lá. É como aquele que disse: eu comprei um campo, eu preciso ir para lá. Meu Deus, é preciso reconhecer que o que somos e temos vem dele, e se vem dele, nós devemos dar a ele a devida honra. Essas pessoas não honraram, esses convidados não honraram a este Senhor que preparou um banquete. Você já pensou você preparar um jantar para alguém? Você já pensou teu trabalho, a preocupação em preparar o alimento que aquela pessoa gosta, fazer a comida do gosto dela, esperar por ela e ela não aparecer? Você fazer tudo com capricho, com esmero, com dedicação, porque alguém que você julga importante, considera importante ao ponto de fazer o convite para ela vir à sua casa, e essa pessoa não vem, ela não comparece. Qual é o seu sentimento? Poxa, então essa pessoa tinha alguma coisa mais importante para fazer. Então essa pessoa tinha algo que é prioridade sobre mim, é mais importante que eu, que a minha amizade. Enfim, essa pessoa tem algo melhor para fazer do que estar aqui comigo. A sensação não é agradável. Se você continuar lendo, você vai ver que esse Senhor ficou irado, indignado com a atitude daquelas pessoas. Então pare e pense por um momento. Eu não sei, você que está me assistindo agora, qual é a prioridade que você dá para Deus, mas quem sabe Deus te colocou aí para você refletir. Olha aqui para mim, você mãe, você esposa, você pai, você marido, empresário, enfim, você tem uma rotina, isso é legítimo. Você tem os seus afazeres, isso é legítimo. Você não tem que paralisar a sua vida para ir para a igreja. Você não tem que abortar os seus projetos e sonhos para praticamente morar dentro de uma igreja. Não, ninguém está falando disso, de forma alguma. E aliás, essa busca não é só na igreja, é no dia a dia, é no quarto de oração com a porta fechada, enfim. É a busca por Deus, é a busca pela sua presença. Mas eu quero que você pense que prioridade você tem dado. Olhe para a sua rotina, olhe para aquilo que você é e faz, e tem, possui. Olhe para isso. De onde vem tudo isso? Quem é que permite você ter tudo isso? Quem é que te possibilita ter tudo isso? Talvez você é um advogado, alguém muito ocupado, tem uma jornada intensa, um expediente sufocante, e você amanhece trabalhando, anoitece trabalhando, papéis, documentos, enfim, delegando funções a este, aquele. E quem é que te colocou aí? Quem é que permitiu você ter tudo isso? Quem é que permitiu você estar nessa posição? Deus. Logo, Ele é mais importante que tudo. Ele é prioridade, tem que ser prioridade. Porque se não for, escute o que eu vou te dizer aqui, isso é fato. Se Deus não for prioridade, mas você fazer das coisas prioridade, das conquistas, das posses, do cargo, da sua influência, da sua posição, prioridade, isso é areia. Você está construindo a sua vida sobre a areia. E a Bíblia nos mostra isso. Quem edifica uma casa sobre a rocha, que é Cristo,
E quem edifica uma casa sobre a areia? Quem edifica sobre a areia perece. Felizmente perece. A Bíblia diz que aquele que edificou a casa sobre a areia, vieram os ventos, os rios se elevaram e aquela casa, ela se desmoronou e foi grande a sua ruína. Então, aquele que constrói a casa sobre a areia, aquele que não faz de Deus a sua prioridade, uma hora sucumbe, uma hora não encontra base, não encontra raiz, não encontra estrutura em si mesmo para poder dar conta de tudo isso, essa máquina rodando que é a sua vida, colégio, trabalho, escola, filhos, empregados, patrão. Você acaba perdendo referência, perdendo raiz, ocupado com tantas coisas. É a casa edificada sobre a areia. Mas se você prioriza a Deus, então você está edificando sobre a rocha. E ainda que venham dias maus, tempos difíceis, a tempestade, você estará firme, porque a sua rocha, a sua base é Cristo. Então faça dele prioridade. Quero chamar a sua atenção, mude isso hoje, agora, ao terminar esse vídeo. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Tire tempo para Deus, tire tempo. Eu não tenho tempo, para com isso. Até quando? Desculpa. Até quando? Quanto mais a tecnologia facilita a nossa vida, menos tempo a gente tem. A gente está vivendo assim. Hoje as pessoas têm tudo na mão, tudo prático, tudo se resolve com teclas ou na ponta dos dedos, na tela de um celular. As coisas se resolvem muito rapidamente. E quanto mais fácil se torna a vida do ser humano, mais ocupado ele se torna. Ou seja, aquilo que vem para diminuir o seu tempo nas tarefas, que é a tecnologia, que é a modernidade, também ao mesmo tempo suga você. É um paradoxo isso, mas é realidade. Então não existe, você já deve ter ouvido isso, essa frase não é minha, isso circula por aí, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então você pode sim dedicar tempo a Deus. Veja quanto tempo você se dedica à internet, à rede social, a coisas fúteis. Você pode se dedicar menos a isso e então encontrar tempo para você buscar a Deus. Você pode ser uma pessoa que, se você ajustar direitinho, se programar direitinho, você vai ver que sobra muito tempo para você se dedicar a Deus. Tenha Ele como prioridade na sua vida. Agradeça ao Senhor, seja grato a Deus, demonstre isso diariamente. Tenha a sua oração de gratidão para com Ele. Tenha o seu momento de você ir ao Senhor, aos pés do Senhor, e dizer que você depende dEle, porque essa é a realidade de todo ser humano. Enfim, tome tempo com Deus. Busque ao Senhor, faça dEle a sua prioridade, porque tudo que você é e tem é por causa dEle. Tudo que você possui, onde você chegou, é por causa dEle. Que Ele seja a sua prioridade. Tá bom? Eu quero agora orar por você. Você que me acompanha aí, eu quero pedir a Deus em seu favor. Não sei quem você é, mas Ele sabe. E é a Ele que eu vou invocar neste momento. Vamos falar com Deus? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,
Em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu venho a Ti neste momento interceder pela vida dessa pessoa. Pessoa que se encontra, talvez, meu Pai, à beira de um colapso de nervos, psicológico, emocional. Pessoas, meu Pai, que andam irritadas por muito pouco. Muito pouca coisa, meu Pai, já é suficiente para causar-lhe, meu Deus, a ira, a raiva, o estresse. Pessoas com os nervos à flor da pele. Eu oro pedindo ao Senhor que venha sobre a vida dela agora. Toque, meu Deus, trazendo libertação. Toque, meu Pai, trazendo alívio, a paz para essa pessoa. Pessoas que se encontram desorientadas, ansiosas, confusas. Meu Deus, sem direção, deslocadas. Pai, toque na alma dela agora mesmo, traga o refrigério, a paz. Que ela venha, meu Deus, se recolocar, que ela venha se situar, que ela venha ter a Tua direção para a vida dela. Toca no corpo enfermo, trazendo cura. Toca, meu Deus, nos ossos, nos órgãos, na pele, no sangue. Toque da cabeça aos pés. E se houver uma enfermidade, que seja repreendida e que desapareça. Nódulo, cisto, mioma, em nome de Jesus, que vá embora do corpo dela agora. E que ela se torne sadia, sã, em nome de Jesus. Abençoe as famílias, casamento, a vida dos filhos, dos netos. Abençoe, meu Pai, essa casa. Muda o ambiente dessa casa. Talvez um ambiente pesado, um ambiente de conflito, de desrespeito, de agressão. Meu Deus, que o Senhor sopre sobre essa casa, colocando as coisas no lugar, trazendo reconciliação, entendimento, paz, harmonia para este casal, para essa família, em nome de Jesus. Assim eu oro por todos e coloco nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí onde você está, seja abençoado, seja tocado por Deus, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Chegamos ao final de mais um vídeo e, se você gostou, falou ao seu coração, compartilhe ele com mais pessoas. Eu espero por você no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau.